Fala pessoal, eu sou a Monu e hoje eu vou indicar 5 livros únicos para ler. Está saturado de ler séries, ideologias? Então aqui vai 5 indicações de livros únicos para você ler rapidinho. Então eu vou indicar aqui fantasia, distopia, romance e terror para atender aí o gostinho de cada um. E a primeira indicação de livro é um livro que trabalha viagem no tempo. O livro se chama A Mulher do Viajante do Tempo, publicado em 2009 pela editora Suma de Letras. Avaliação média no Scooby 4.4 e a minha avaliação pessoal 5 estrelas. E nessa história a gente vai conhecer o Henry e a Clary. Quando eles se conhecem, o Henry tem 28 anos e a Clary 20 anos. O Henry já é um bilionário moderno e a Clary tá fazendo faculdade de arte. Então os dois se apaixonam e começam a construir a sua vida de casal, buscando estabilidade e filhos. Só que na evolução do relacionamento deles, acaba que o Henry ele começa a fazer viagem no tempo. E essa viagem no tempo não é controlada, ele não consegue controlar. Então imagine só, de repente você está tomando café com o seu esposo e de repente ele some. Então, no relacionamento deles, a Clary ela vai começar a aprender a trabalhar isso, a lidar com a sua vida normal, porque apesar do Henry ficar sumindo, indo para tempos na frente ou para trás, a vida da Clary continua normalmente a linha de tempo dela. O legal desse livro é que ele conta o quanto um viajante no tempo sofre em tentar se adaptar, dependendo da linha do tempo que ele acaba caindo. Esse livro, ele tem uma adaptação cinematográfica. O filme foi até bem fiel ao livro, considerando que adaptar um livro de viagem no tempo, onde o personagem ele varia muito de idade, é bem complicado, então eu recomendo também o filme. O próximo livro é um livro cheio de continhos, se chama Formaturas Infernais, foi publicado em 2010 pela editora Record, avaliação média no Scooby 3.3 e minha avaliação pessoal 4 estrelas. E nesse livrinho de contos a gente vai ler histórias de 5 escritoras bem renomeadas, e esses contos contam histórias, a gente não vai ver o clichê das festas de formatura, de vestido de gala, cheio de pompons rosa, que a gente vai ter sempre algo de terror acontecendo na festa de formatura. Então, pra quem gosta de livros de terror, ou tem medo de livros de terror, mas gosta de um terrorzinho leve, essa é uma indicação bem válida. É um livro curtinho e como é conto, você devora rapidinho, é muito bom também pra quem tá de ressaca literária. Se você ler esse livro de contos e gostar, também tem outros desse gênero. A gente tem Férias Infernais, Amores Infernais e Séries Infernais. Então, tudo nesse gênero. Se você gostou, leia esses também, você vai se divertir bastante. O próximo livro é um amorzinho, se chama Teto para Dois, publicado em 2019 pela editora Intrínseca. Avaliação média no Scooby 4.4 e a minha avaliação pessoal 4 estrelas. E nessa história a gente vai conhecer o Léo e a Tiff. A Tiff tá passando por um momento bem complicado na sua vida. Ela acaba de terminar um namoro e ela dividia um apartamento com esse namorado, então ela tá precisando de um lugar para ficar. O Léo, ele é enfermeiro e ele trabalha durante a noite, então ele só precisa ter o apartamento dele durante o dia para poder descansar. Então, de repente, ele tem todo esse espaço, apesar que é só uma cama só, pra alugar, e aí a Tiff, no desespero dela, ela vê esse anúncio e de repente ela aluga essa casa. Então a gente vai ver uma história bem diferente. A Tiffany, ela fica na casa durante a noite, já que o Léo não tá trabalhando, e o Léo fica na casa durante o dia. Então, como eles estão dividindo a mesma casa, as mesmas coisas, eles começam a deixar recados um pro outro de post-it. Tipo, deixei uma coisa pra comer aí na geladeira. E aí, nessas conversas, de repente, eles vão sentindo uma conexão. E aí, eles acabam descobrindo que eles têm muita coisa em comum. Até mesmo porque a casa fica cheia de post-it, cheio de recados. Então, é muito engraçado, muito divertido. É uma história muito levinha. É bem bacana, é uma história diferente de ser contada. Porque eles só vão ter conversas presenciais muito lá na frente da história. Então, é bem interessante ver a evolução do relacionamento deles através de post-it. Dizem aí que carta era melhor, hein? A gente deveria se comunicar via post-it. O próximo livro se chama Mentirosos. Ele foi publicado em 2014 pela editora Seguinte. Avaliação média no Scooby 4.3 e a minha avaliação pessoal 4 estrelas. Nessa história a gente vai conhecer a família Singla. É uma família muito rica, eles têm uma ilha própria e em todo o verão eles vão passar as férias nessa ilha. A Candice, ela é a primogênita dessa família, ela é a principal herdeira e todo o verão ela convida seus outros 3 amigos, que no caso são seus primos John e Miriam e o seu amigo Getty, a passar o verão nessa ilha.
Só que nesse enredo a história começa contando que a Candice, ela tá com depressão, aconteceu alguma coisa em um desses verões e ela teve um lapso de memória. Então de repente ela não sabe o que realmente aconteceu. Então a gente vai passar a história toda indo e voltando até a gente entender o que aconteceu com essa família, o que aconteceu no verão nessa ilha. É uma história bem densa, cheia de amarrações. Se você gosta de suspense com um pouco de terror, mas ao mesmo tempo terror leve, você tem que ler este livro. A última indicação se chama A Conspiração Franciscana. Ele foi publicado em 2007 pela editora Sextante. Avaliação média no Scoob 3.6 e minha avaliação pessoal 5 estrelas. Em 1230, a Ordem Franciscana disseminou os estigmas da pele do São Francisco de Assis e escondeu no lugar exato em sua tumba, que só foi descoberto 600 anos depois. E nessa ficção, a gente vai ver a história sendo contada pelo ponto de vista do Frei Léo, que era um grande amigo de São Francisco. Ele vem contar toda uma trajetória que o Frei Léo fez, lembrando que é uma ficção, para tentar desvendar o mistério do que a sua ordem queria tanto ocultar, já que eles fizeram isso com as estigmas de São Francisco. Então, de repente, o Frei Léo some e deixa umas cartas para o seu companheiro de ordem, o Conrad. O Conrad, ele fica intrigado com esses estudos que o Frei Léo estava tentando fazer e, de repente, ele larga lá o seu isolamento na montanha e vai para a Itália fazer todo um estudo para tentar identificar o que tem atrás desses mistérios da igreja. E ao tentar desvendar esses mistérios, o Conrad acaba descobrindo uma série de artimanhas que poderia derrubar a sua ordem e abalar os alicerces da igreja católica, colocando assim em risco sua vida, sua fé e sua própria ordem. É um livro muito diferente, a gente vê uma mistura de coisas reais da igreja com ficção, então se você gosta desse tipo de enredo, leia esse livro, você não vai se arrepender. Então tá aí, pessoal, 5 livros únicos para você ler, para você sair da ressaca literária, ou se você estiver cansado de séries, para dar uma aliviada na mente, leia esses livros que você com certeza vai gostar. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Até o próximo vídeo. Bye, bye!